Fala rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo de Clubes, mais uma vez o Super Mundial. Primeiramente queria agradecer a todos aí pela audiência, no último vídeo também, e pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário aqui, dizendo qual foi o brasileiro que mais te surpreendeu até agora, se foi o Palmeiras, o Fluminense, Flamengo ou o Botafogo, né? Tanto positiva quanto negativamente. Para mim foi o Fluminense, que joga hoje inclusive. Não esperava que fosse chegar tão longe, ainda mais num confronto contra a Inter de Milão, né? Mas vamos falar melhor sobre tudo isso já, principalmente sobre o próximo passo aqui, sobre as quartas de final. Primeiro eu queria começar falando do Palmeiras, né? Palmeiras e Chelsea. Eu achei o jogo do Palmeiras e Botafogo foi um dos melhores das oitavas, assim, foi um dos mais disputados o tempo todo, os times ali jogando. O Botafogo que não quis se impor no quesito de atacar o Palmeiras, né? O Botafogo estava o tempo todo dentro do jogo. Eu acho que o Botafogo nunca esteve fora do jogo, né? No sentido de que o Botafogo não ganharia, né? Sabe aquele time que parece que está desconectado, que não... Putz, esse time aqui não ganha de jeito nenhum. Não acho que era bem por aí, mas deixou a desejar. Eu esperava que o Botafogo fosse se impor muito mais, ser mais agressivo, principalmente nos primeiros minutos. O Botafogo deixou para ser agressivo só na prorrogação, só depois que tomou o gol do Palmeiras. Aí já era tarde demais, até conseguiu uma chegada ou outra, mas o Palmeiras é muito bom em se defender nesses momentos. O Abel sabe muito bem montar os times dessa forma, os times do Palmeiras assim. Então não deu pro Botafogo. E o Chelsea Benfica, na minha opinião, foi um dos piores jogos, tanto em questão técnica quanto em questão de divertimento, porque também teve aquela paralisação muito grande. E aí do nada 4-1, um jogo que estava equilibradíssimo. Na prorrogação o jogo até foi mais legal. Principalmente quando o Benfica ficou com a menos, né? Porque o Benfica teve mais chances do que o Chelsea de sair na frente do placar na prorrogação. Só que o Di Maria já muito cansado, os jogadores do Benfica não conseguiram, né, se impor tanto. O Chelsea acabou conseguindo depois aí e abriu a porteira. E justamente por conta disso, eu acho que o Palmeiras deve passar. Acho que vai ser um confronto muito parelho. Eu ouvi essa frase, acho que do Bruno Formiga, que o Palmeiras é o melhor time em piorar o seu adversário. E é verdade, o Palmeiras faz isso muito bem, força o time adversário a jogar da maneira que ele não quer, da maneira que ele é pior. E isso é um mérito muito grande do Palmeiras, né? E me lembra muito, inclusive, times do Corinthians no passado, principalmente com o Tite, até com o Carille um pouco também. Mas sabe aquele time que você nunca consegue dizer que o time está vencido? Time encardido, né? Como tem essa gíria, é um time encardido. E era um bom sentido, né? Porque é sempre a torcida adversária que chama o time de encardido, né? Porque quer colocar pejorativamente uma qualidade do adversário, que é de saber se reinventar, saber forçar o erro do outro, saber piorar o outro adversário e conseguir no meio disso achar uma brecha e ir lá e ganhar, mesmo às vezes não sendo o melhor. Eu acho que o Palmeiras não é melhor que o Botafogo necessariamente, mas está mais bem preparado para esse tipo de competição e para o jogo em si. A estratégia do Botafogo não deu certo e o Palmeiras explorou perfeitamente essa estratégia para piorar o Botafogo e torná-lo quase que inofensivo no sentido prático, né? Não que o Botafogo não tenha tentado, mas o pouco que tentou foi sem muito perigo. E o Chelsea é um time péssimo em receber isso. Todos os times que conseguem forçar o Chelsea da maneira correta fazem o Chelsea sofrer muito. E eu acho que o Palmeiras vai fazer isso e provavelmente fará muito bem. E aí, assim, eu até acho que é bem provável um empate no tempo normal, porque o Palmeiras também não é um time de placares muito elásticos. E o Chelsea é de altos e baixos. Assim, tem dia que o Chelsea joga muito bem, tem dia que não joga absolutamente nada. E às vezes no mesmo jogo ele se transforma. Então, por isso é difícil saber. Eu acho que vai dar Palmeiras, por conta de todo esse contexto. E do lado do Fluminense, acho que o Fluminense não tinha como se dar bem. Porque, honestamente, assim, Manchester City Al Hilal foi um jogo muito legal de se assistir. Um jogo parelho, lá e cá, bastante gols.
Mesmo o City não sendo um City tão agressivo e tendo muitas boas chances, principalmente no começo do jogo, que o goleiro do Al Hilal salvou muito bem. Mas assim, o Al Hilal trouxe justamente a maior arma contra o Manchester City, que é a pressão baixa e o contra-ataque em altíssima velocidade. E o City tem sofrido muito, principalmente nessa última temporada, com essas transições, né, esses contra-ataques. Sempre sofre muito, quer dizer, sempre é a maneira que o City mais sofre, mas sofreu muitas vezes na última temporada e ainda está sofrendo. O Guardiola ainda não conseguiu encaixar essa postura defensiva que consiga fazer essa transição de uma maneira mais veloz e mais eficiente. E por isso que o Al Hilal conseguiu vencer. Eu acho que é justamente nisso que o Al Hilal vai tentar fazer novamente. E o Fluminense vai tentar fazer a mesma coisa, porque a Inter é um time reativo e é a sua maior arma, e o Fluminense foi reativo à Inter. Espelhou, né, o time, como o próprio Thiago Silva falou, espelhou o time da Inter, montou aquele esquema com 3-4-3, 3-5-2 e atacou a Inter no contra-ataque. E venceu, e foi muito bem. Aguerrido ali e tal, mostrando um futebol muito vivo. E aí é onde entra a parte que o Renato Gaúcho pinta esse personagem de que ele não estuda adversário, que é só chegar e não sei o que, é futebol. E não é verdade, ele estudou muito bem a Inter, ele sabia muito bem o que fazer. E ele fez muito bem. E ele vai fazer a mesma coisa contra o Al Hilal. Eu acho que o Al Hilal tem armas muito parecidas com as da Inter, por isso que eu acho que vai ser um jogo muito parecido do Fluminense. Não vai ser um jogo tão parecido assim do Al Hilal, porque o Manchester City é um time que quer estar com a bola, quer propor o jogo, e o Al Hilal quis deixar a bola com o Inter, com o City. Os times do Philippe Inzaghi são assim. O Fluminense não vai querer ter a bola, e o Al Hilal também não. Então assim, vai ganhar quem conseguir armar isso da melhor maneira, né? E isso vai ser transitório na partida, muito provavelmente. Vai ter momentos que vai ser mais retranca, no bom sentido, tá? Do Fluminense, mais retranca do Al Hilal. E quem conseguir fazer isso por mais tempo e da maneira mais eficiente possível, provavelmente vai sair com o resultado. Eu acredito que o Al Hilal deve sair com o resultado. Eu acho que o Fluminense não deve bater semifinal. Acho que até por conta da moral que o Al Hilal está tendo e por conta da... Assim, o Fluminense tem pouquíssimo elenco e o Al Hilal tem pouco elenco. Então acho que também nesse quesito o Al Hilal tem essa condição de poder avançar para a semifinal. Do outro lado da chave está o nosso lado Champions League, né? Porque só tem europeus. E é muito interessante porque, inclusive, eu esqueci de falar, né? O Palmeiras e Chelsea é uma reedição de final do Mundial, que o Chelsea venceu por pouco, mas venceu. Fluminense e Al Hilal nunca ocorreu na história, então um confronto inédito. E aqui desse lado nós temos duas finais de Champions. Nós temos PSG e Bayern, que se enfrentaram na final da Champions de 2020, aquela final da pandemia, né, em Lisboa, na qual o Bayern foi vitorioso com o gol do Coman, 1-0, e depois até teve enfrentamentos, né, na outra temporada, enfim, ficou uma pequena rivalidadezinha ali de muitos confrontos, né. Eu acho que deve dar PSG mais uma vez, porque é um time mais completo de todos. O Bayern é muito bom, e eu até já vou falar sobre isso, sobre o jogo Bayern e Flamengo, mas eu acho que o PSG ainda é melhor, tem armas mais eficazes, o time está num momento muito impressionante, né? Um trabalho, eu acho o Luis Henrique também muito mais treinador do que o Kompany, que é um ótimo treinador e muito promissor também. Eu acho que vai dar, não vai ser por muito, e pode acontecer de tudo, mas acho que o PSG consegue levar sim, porque tem aquela ideia na hora do jogo, os caras vão e jogam a vera, né? E Bayern é um time muito forte. O time do Bayern é sempre um time que assusta muito. Eu tenho essa impressão também. É um time que quando chega nessas fases grandes assim, é um time que você olha e fala, pô, os caras são mutantes, tá ligado? Eu tenho sempre essa impressão do Bayern. Até meio engraçado isso, né? Eles que sempre reúnem ali o melhor da Bundesliga com um jogadorzinho ou outro ali de outros clubes. E a verdade é que o Bayern anulou o Flamengo. Como assim? Mas o Flamengo fez 2 gols. O Flamengo quase fez o terceiro. E você vai que anulou?
Sim, porque na prática não, a gente não pode cair nesse conto, é um conto, não é uma verdade, é uma fábula com uma lição de moral muito bonita do Flamengo, do Flamengo, da mídia, enfim, seja de quem for, de quem olha e fala o futebol brasileiro, de que o Flamengo foi muito bem e quase conseguiu. O Flamengo não chegou perto de conseguir em nenhum momento. O Bayern, no começo, foi com tudo pra cima, assustou o Flamengo, deu um susto assim, o Flamengo ali, o Wesley, todo mundo ali, o Léo Ortiz, todo mundo ficou maluco. 2 gols. Numa sorte, o Flamengo fez um gol de pênalti, tudo bem. Mas por quê? O Bayern reduziu um pouquinho a intensidade, não precisava se desgastar tanto. Aí sofreu um gol, aí foi lá e fez outro, aí sofreu outro, tal. Mas assim, quando o Bayern quis, ele foi, atacou e fez o gol. Se o Bayern quisesse, não sofreria nenhum gol do Flamengo. Se o Bayern quisesse se impor o jogo inteiro e se desgastar, se empenhar, teria vencido por 4, 5, 6 a 0 o Flamengo, 1 no máximo o Flamengo faria. Numa circunstância dessa. Não foi um confronto parelho. É que o Flamengo é muito bom. O Flamengo tentou jogar como o Flamengo joga, e essa é a lição de moral muito legal, por isso que é uma fábula, com uma lição de moral bonita. Que o Flamengo foi lá, fez o seu, não quis simplesmente mudar para tentar arrancar uma vitória a qualquer custo. E não que isso seja errado, porque o Fluminense mudou o seu jogo, sua maneira de jogar para vencer a Inter, ele venceu e avançou. O Flamengo não quis abrir mão do seu jogo e foi lá e perdeu. Quem está errado? Ninguém. O resultado, ele não depende simplesmente dessa decisão. Porque tem times, como o Manchester City, que nunca abre mão, o Guardiola nunca abre mão do seu jogo. E foi campeão da Champions, perdeu o final de Champions e foi eliminado de maneira precoce na Champions. Então assim, já aconteceu de tudo, ele tomando a mesma decisão. E tem times que são muito mais moldados, dependendo do adversário, como o Palmeiras do Abel Ferreira, que já ganhou Libertadores, já bateu final de Mundial, mas já foi quarto lugar do Mundial também, já perdeu Libertadores, sendo eliminado mais cedo, tendo a mesma postura, se adaptando dependendo do time. Claro que existem algumas constantes, mas esse não é o fator decisivo, simplesmente. A gente não pode analisar friamente como se só dependesse disso. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. E é por isso que é legal, é muito bonito ver um time não abrindo mão do seu futebol, principalmente quando é um futebol que tenta ser mais vistoso, tenta ser mais bem jogado, coletivo, com aquela passe de bola, versatilidade, inversões de jogadas, coisas ensaiadas, um futebol mais de teatro do que de rádio. Mas nenhum dos dois é melhor ou pior. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E dessa vez não deu para o Flamengo. E por fim, o último confronto, Borussia e Real Madrid, que também é uma reedição de final de Champions. 2 Champions atrás teve essa final. Foi bem chatinha, na minha opinião. Sinceramente, eu esperava mais do Borussia e do Real Madrid. E eu acho que hoje, inclusive, o Borussia de hoje é pior do que aquele. O Real Madrid também. Mas por conta de todo o contexto, eu não achava nem que o Borussia ia passar do Monterrey. Até conseguiu fazer 2 gols, mas por pouco o Monterrey não conseguiu um empate. Eu achei que o Monterrey conseguiu incomodar bastante o Borussia. Mas o Borussia também teve essa postura do Bayern de, às vezes, soltar um pouquinho e permitir que o adversário chegasse mais. Mas depois que o Monterrey fez um gol, o Borussia não conseguiu mais atacar de maneira eficiente, não conseguiu mais fazer nenhum gol, não conseguiu mais controlar o jogo. Em todo momento ali parecia que o Monterrey poderia criar alguma coisa, como criou outras oportunidades, só não conseguiu transformar em gol. Porque o Borussia é um time muito mais inferior ao Bayern de Munique. E o Monterrey é inferior ao Flamengo também. Por isso que ali quase que deu jogo, mas não deu. E aí a gente tem esse Borussia que já sofreu um pouco pro Monterrey, pegar um Real Madrid sendo o Real Madrid, e o Real Madrid é um time que não pode abrir mão de competição nenhuma por conta da cultura do clube, né? Não existe isso no Real Madrid de isso aqui é mais um torneio de verão, tá tudo bem, se perder tudo bem, fica tranquilo, não importa para quem perder. Não, Real Madrid assim é coisa de tem que chegar mais longe, porque é o Real Madrid. Então o Real Madrid vai à vera para essa partida.
Eu acho que o Borussia também vai, porque agora é contra o Real Madrid, agora é nas quartas. E eu acho que o Borussia vai tomar. Eu acho que não vai dar pro Borussia, não. É joguinho difícil aí. Mas Guirassy, o centroavante do Borussia, tem que ser citado. Grande centroavante, já fez uma temporada maravilhosa, né? Essa última temporada, mais um achado do Borussia, né? O Guirassy, que estava no Stuttgart, se não me engano, da própria Alemanha, já tinha feito uma ótima temporada passada e nessa agora fez uma temporada ainda melhor, num time melhor, é verdade, evidentemente, que teve um desempenho pior do que o esperado, né? O Borussia foi carregado pelo Guirassy. E o Borussia que agora tem o Jobe Bellingham, que é irmão do Jude Bellingham do Real Madrid. Só que ele não vai jogar porque está suspenso e ele é um dos destaques do time também. E até por isso eu acredito que o Borussia não deve passar do Real Madrid por falta desse jogador mais criativo. Mas é capaz que o Guirassy consiga arrancar um golzinho assim dessa defesa do Real Madrid que não chega a ser tão sólida quanto poderia ser. E é isso. Acho que esses serão os confrontos. Eu acho que, inclusive, projetando ainda mais na frente, provavelmente PSG e Palmeiras devem ser os finalistas, tá? Não acredito que o Al Hilal vença o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras consegue incomodar muito mais o Al Hilal para não conseguir ser o que quer, ser esse time de transições rápidas e tudo mais. Acho que o Palmeiras tem essa qualidade. Se o Chelsea passar, acho que o Al Hilal passa para a final. Acho que o Al Hilal consegue incomodar muito mais o Chelsea. Se o Fluminense passar, honestamente, eu acho que não passa de ninguém, Chelsea ou Palmeiras. Do Chelsea acho que até tem mais chance, viu? E do outro lado, acho que o PSG é grande favorito, seja contra quem for. E o próprio Bayern, se passar do PSG, para mim segue sendo favorito também. Mas eu acredito que é PSG e Palmeiras nessa final e o PSG deve vencer, deve levar essa. Mais uma vez para os europeus, não é nada muito novo, mas é um time muito completo que está jogando muito bem, está numa rotação muito interessante. Mas vamos ver. Hoje a gente vai ter Inter, toda hora eu tô falando Inter, é Fluminense, Al Hilal e Palmeiras e Chelsea. E aí eu faço um vídeo para falar sobre esses dois confrontos e projetar um enfrentamento que vai ter na semifinal. E amanhã, hoje inclusive, né, às 5 e às 10, e amanhã às 13 horas e às 17 horas tem o jogo do PSG e Bayern e Real Madrid e Borussia. Também vai ter vídeo para esse dia em específico sobre esse confronto de semifinal também. Conta aí com o apoio de vocês, tamo junto e até a próxima.